Iniciamos agora mais uma edição do projeto Sempre um Papo, que discute a literatura nos dias atuais. Para este encontro, chamamos ao palco a poeta, cronista e romancista Lia Luft e o escritor Vicente de Brito Pereira. Para mediar o encontro, chamamos também ao palco o idealizador do Sempre um Papo, Afonso Borges. Lembramos que perguntas poderão ser feitas ao longo do debate pelo microfone que estará à disposição da plateia. Gente, boa noite. Muito obrigado pela presença. O microfone não funciona, é sempre um golpe, um jeito que eu invento de ficar. Melhorou? Obrigado. Muito obrigado pela presença. Meu nome é Afonso Borges, eu faço o projeto Sempre um Papo já há 28 anos e esse evento que a gente está realizando com a Lia e Vicente é a data que a gente escolheu para comemorar esses 28. Na semana que vem a gente está no Palácio das Artes, lá em Belo Horizonte, repetindo esse encontro. Eu agradeço imensamente ao SESC pela essa parceria que já dura quase 10 anos, e em especial a Lia e o Vicente. A Lia me acompanha desde o início do projeto. Eu tenho essa felicidade de ter realizado todos os lançamentos do livro da Lia, e inauguro nesse evento também a série de eventos que vou fazer com o Vicente, né, Vicente? Tem mais alguns livros vindo, né? Na verdade é o seguinte, vocês estão tendo um momento muito especial, porque os dois nunca sentaram juntos em um evento. Eu provoquei esse encontro, mesmo sabendo que as direções da literatura da Lia e do Vicente têm caminhos bastante diferentes, porque eles têm muito mais o que dizer, a dizer além do que eles escrevem. Então, eu pediria a Lia para falar um pouquinho do novo livro, o Vicente para falar um pouquinho, e vamos transformar isso num bom bate-papo que a Lia intitulou Do Valor da Vida. Eu acho que vai ser bastante interessante. Mas eu não tenho a mínima ideia do que vai rolar, viu, gente? Aliás, nem eles. Oi, Estela. Tudo bem, querida? Tudo bem? Tá, tudo bem? Boa noite, dona Lia. Falei demais? Falei de menos? Doutor Afonso. Não, falou bem. Eu digo todas as vezes que eu faço sempre um papo em algum lugar, em geral Belo Horizonte, às vezes aqui, e conheci esse menino, tinha uns 18, 20 anos, era magrinho, pobre como um rato de igreja, vestia com um capote preto e tal. E nós, escritoras, Lígia Fagundes Telles, Anélida e eu, a gente dizia, não, vamos sim a Belo Horizonte, vamos prestigiar esse menino idealista, que essa aventura dele não vai durar nem um ano. Então, porque realmente investir em literatura neste país é uma coisa utópica, e a utopia do Afonso virou realidade. Então, é com toda alegria que eu estou hoje aqui para celebrar esses 28 anos. Semana que vem a gente vai para Belo Horizonte, com o Vicente. Agora viramos um casal escritor, né? Eu estou escrevendo há 50 anos, ele há 2. E é uma alegria muito grande estar aqui com o Afonso, meu velho amigo, e com o Vicente. Tem isso também, né, Lia? A Lia também está comemorando 50 anos de literatura, né? 50 anos atrás saiu meu primeiro livro, um livrinho de poesia, chamado Canções de Limiar, 3 primeiros livros. Poemas, né? Em poemas, crônicas e poemas. Em 64, acho que em 72 e 79. Mas eram editoras locais, em Porto Alegre. Eu comecei a carreira realmente em 80 com as parceiras na editora, então Nova Fronteira. Bom, aí fui adiante. Esse meu livro é um irmão mais novo de outros anteriores, em que eu já começava, O Tempo é um Rio que Corre, em que eu comecei a fazer uma coisa que tem me dado muita alegria, que é falar com o meu leitor sobre os temas que me interessam, e que sempre foram os temas dos meus romances, de uma maneira direta, não através de personagens, não através de tramas, mas numa conversa, quase uma conversinha a pé de ouvido. Claro que, no meio desses livros, eu continuei fazendo ficção, continuei fazendo poesia, continuei publicando artigo de jornal, mas é uma maneira que me agrada muito, porque nos últimos anos, talvez 15, 20 anos, eu percebi que o meu leitor, de uma figura assexuada, sem nome, sem rosto, um ser quase abstrato, o meu leitor foi virando meu amigo imaginário,
com quem eu converso, nesse tipo de livro, sobretudo. O primeiro foi o Rio do Meio, acho que em 96, depois As Parceiras, acho que em 2003, uma coisa assim, depois Múltipla Escolha, de uns anos mais para cá, e agora O Tempo é um Rio que Corre. De que eu falo no livro? O livro aborda um dos meus temas obsessivos, que é a passagem do tempo e a maneira como nós lidamos com ele, né, com esse fenômeno. Sobretudo numa cultura como a nossa, que tem um lado bastante fútil, né, com esse terror, como se o tempo passando fosse nos devorar, quando, na verdade, nós vivemos em permanente transformação. Então, a maturidade, a velhice, são transformações como você passa da infância para a adolescência, da adolescência para a juventude, para a maturidade e para a velhice, né? E esse terror que nós temos do envelhecimento produz uma grande aflição, né? Claro que não em todo mundo, mas uma boa parte das pessoas tem um verdadeiro terror do envelhecimento e tem terror da passagem do tempo. Então, eu falo sobre as fases da vida, eu falo um pouco da infância, então, da adolescência, da juventude, blá, blá, blá. E de uma visão bem mais otimista que eu acho que eu tenho, eu e mais um monte de gente, quanto a essa, primeiro que não tem remédio. Então, pelo menos, vamos encarar com uma certa elegância e bom humor. E eu relato muita historinha. Por exemplo, um dia eu estava na casa da Mafalda Veríssima, minha comadre, então já viúva do Érico, os pais do Luiz Fernando, e lá estava a Tônia Carreiro, muito amiga deles, amiga minha, já tinha acabado de fazer 80 anos. E uma pessoa mais jovem lá perguntou: ô, Tônia, como é que você está encarando a velhice? Ela, que é muito bem-humorada, olhou e disse assim: eu acho ótimo, porque a alternativa é a morte. Então, e outra historinha de essa verdadeira, eu dei uma enfeitadinha, porque ali tem ficção, tem historinhas, tem a maior parte das coisas eu vivi ou observei, ou aconteceram, alguém me contou. De uma menina, uma moça, uma jovem, que estava fazendo sua corrida no bairro, e, passando na frente do jardim de uma casa, tinha uma velhinha agachada ali, cuidando das plantas. E a moça parou, tomou um gole daquela água que o pessoal carrega, quem corre, e disse para a velhinha: ai, que bom que eu tivesse a sua idade, que eu não precisasse mais correr para manter a forma. A velhinha ergueu os olhos para ela, sorriu e disse: que bom que eu não tenho a tua idade, assim eu não preciso correr e posso cuidar das minhas rosas. Então, um pouco o tom do livro é esse. Eu acho que é um livro mais otimista, mais claro, mais luminoso do que os meus romances, que sempre tratam de gente muito neurótica, muito sombria, que também me interessa. Eu gosto desse lado sombrio, né? E falo, então, também das relações humanas, da dificuldade e tal, da solidão, etc. E, bem no fim, eu faço uma espécie, uma amiga minha me disse que eu fiz uma Photoshop da morte, né? Eu dei uma enfeitada. Eu dei uma visão um pouco estética, um pouco romântica, uma coisa assim, que é, de certa forma, a visão que eu tenho, que independe de crença, de religião, de qualquer coisa, né? Porque eu acredito que nós vivemos mergulhados no transcendente, né? Eu acredito no mistério de tudo. E eu espero que depois, né, saindo dessa vida, a gente descubra todos os mistérios, a gente tenha uma visão maravilhosa de tudo isso que aqui na vida nos esforçamos tanto para entender. Então, um pouco é isso, é o que eu considero a história da vida humana, né, da infância até o possível final. Então, eu acho que é um livro... Eu vi que o pessoal já está gostando muito, que me alegra, né, porque há um momento na vida que você pensa: será que eu devia pendurar as chuteiras, devia parar de escrever, quem sabe, já estou no fim da carreira, etc. Então, o fato que o livro está indo muito bem me alegra muito. Quer dizer que hoje estou com 75, quem sabe mais uns 20 anos. É uma coisa que a Lígia Fagundes Telles me disse há muitíssimo tempo: Li, a nossa profissão tem uma grande vantagem, ela não depende de eterna juventude nem de eterna beleza. Então, enquanto a cabeça funcionar, eu consegui mexer no computador, eu espero ter esse contato com esse meu amigo imaginário, né, que é o meu leitor, que são meus leitores e minhas leitoras. E, quando eu era criança, eu tinha muitos amigos imaginários. Eu criava famílias inteiras. Eles eram bem pequenininhos, assim. Provavelmente que aí eu mandava neles. Na infância, todo mundo manda na gente. Mandava naquela época. Aí eu sentava no peitoril da janela e ficava conversando com eles, né? E, enfim,
Então, resumindo, o livro é um pouco a história, que eu imagino a história da vida. O seu livro tem uma qualidade, eu tenho que dizer já antes de você falar do seu livro, que, dizendo assim de forma bem direta, não é piegas, não é autoconfessional, trata de um dos temas mais importantes da vida contemporânea, que não é só o álcool, é a busca do escape que o álcool provoca, né? Você não tende a fazer discurso de política e nem propõe uma solução. Então, assim, publicamente, desde já, queria te dizer que seu livro me ajudou muito a entender o que é o processo do alcoolismo, não só do alcoolismo, mas o que o alcoólatra busca, né, na verdade, da adição, isso. Bem, agora você pode falar, já falei, desculpa aí, Vicente. Queria que você falasse um pouco do livro. Bem, eu acho que você já falou praticamente tudo do livro, né? Mas, basicamente, esse livro, O Ensaio da Embriaguez, na verdade, é claro que é fundamentado em cima da minha experiência. Eu tive uma experiência difícil, dramática, de dependência do álcool durante muitos anos, e consegui, já fazem mais de 10 anos que eu consegui sair fora do problema, né? Consegui me recuperar. Só que, na verdade, eu parto de uma questão que é saber entender, tentar entender qual é o discurso e qual é a busca do alcoolista. Por que o sujeito... Fala só um pouquinho mais perto. Por que uma pessoa começa a beber procurando determinadas condições, procurando alguma coisa em termos de prazer, e que... na grande maioria das vezes, encontra a morte, né? Ou a morte, ou então vai de encontro a uma vida completamente arrebentada, frustrada, etc. Então, eu parto um pouco desse princípio, quer dizer, tentar entender qual é a busca do alcoolista. Claro que a primeira coisa que a gente constata imediatamente é que a questão do alcoolismo no Brasil e em vários países, também não é a questão só brasileira, é uma questão mundial. A questão do alcoolismo é uma questão que pega milhares, milhões de pessoas, né? Aqui no Brasil, hoje, a gente tem uma proporção de... chega a 12% da população adulta brasileira que tem problemas com álcool. Desses 12%, devem chegar entre 25 e 30 milhões de pessoas têm problemas com álcool. Então, a gente classifica, em geral, esses problemas do álcool em duas situações. Uma de dependência, que aí você tem mais ou menos 9% do total, que são dependentes do álcool, que não conseguem viver sem o álcool, e mais ou menos 3% que fazem uso nocivo do álcool. E aí a gente constata aí todo fim de semana, todas as férias, todas Páscoa, toda Carnaval, etc., etc., milhares de pessoas morrendo nas nossas estradas por conta do uso nocivo do álcool, né? Que o sujeito bebe sem o menor controle, sai nos feriados e dias de uma forma completamente tentando resgatar a vida dele através do álcool. Então, essa constatação é básica. Então, através disso, eu procurei tentar entender um pouco. E aí me perguntam sempre o seguinte: bom, mas você não era um alcoolista? Eu, na verdade, sou um alcoolista. Na verdade, é um problema que você carrega possivelmente até o final da vida. Então, mas eu consegui me recuperar. Então, é como se eu tive a chance, que é uma chance rara, de iniciar uma nova vida, de ter uma segunda vida. E, ao ter essa segunda vida, ao ter essa recuperação, eu consegui, de alguma forma, ser uma outra pessoa do que aquela pessoa que era alcoolista. Então, esse distanciamento me permitiu olhar com uma certa clareza, com um olhar um pouco mais penetrante,
qual a busca que o alcoolista procura, o que ele busca, e aí utilizando, é claro, uma bibliografia grande, porque aí eu faço abordagem histórica, mitológica, porque todo mundo sabe, principalmente o vinho, o deus do vinho, Dionísio, na antiga Grécia, é que, de certa forma, começa todo esse processo. Vicente, só te interrompendo, o merchandising do alcoolismo é bem legal, né? Por quê? Porque a gente leu o livro do Vicente, a gente vê que a questão do uso do álcool, ela foi muito bem lançada na humanidade, não é não? Ah, foi. Bom, isso é claro. Quer dizer, o álcool serviu para uma série de coisas, para várias, por motivos religiosos, econômicos, financeiros, etc. Qualquer coisa, literatura, claro. E, então, através desse exame desses vários aspectos, tanto histórico quanto mitológico, quanto psicanalítico, é claro que aí eu entro um pouco na questão psicanalista, principalmente para diferenciar o drogado do alcoolista, porque a busca dos dois é completamente diferente. Então, tento entender um pouco também do drogado. E no final do livro, eu apresento, vamos assim dizer, uma espécie de um roteiro, quais são as fases, uma certa tipologia dos momentos que levam o sujeito à adição, e depois também os momentos que levam a pessoa a se recuperar, que também é uma coisa muito difícil. Mas o livro aborda essa questão do alcoolismo sem querer ensinar nada a ninguém. Eu não discuto políticas públicas da área de saúde, eu não indico nenhum método para sair fora do problema, eu não indico nenhum caminho específico para você se recuperar do problema, porque eu acho que as questões pessoais, as questões singulares que estão por trás desse processo são muito fortes para poder indicar, vamos dizer, qualquer coisa que seja uma recomendação ou qualquer coisa nesse sentido. Então, é um livro que vejo com um olhar, de uma pessoa que conhece profundamente aquele assunto, porque viveu aquele assunto, vivenciou aquele assunto, aquele problema, mas com um olhar de muita tranquilidade com relação a isso. Teve que ser feita uma pesquisa grande, porque realmente o álcool, a questão da droga em geral e a questão do álcool em especial também, tangencia um monte de problemas, né? Então, é uma coisa que aí leva você na área de psicanálise, na área histórica. O uso que foi feito das bebidas alcoólicas durante tanto o processo na área durante a expansão da economia europeia, etc., etc. Então, realmente teve que ser feita uma pesquisa grande para basear um pouco, para tentar levar o assunto a tentar ver o que está por trás dessa busca. Na literatura, além de Baudelaire, você descobriu mais alguma coisa? Hein? Além de Baudelaire, você descobriu mais alguma coisa na literatura? Não, na literatura eu me apoiei em três principais, porque são o Baudelaire, sem dúvida nenhuma, né, o grande poeta, e ele tem uns textos um livro chamado Paraíso Artificial, que são textos básicos de como a pessoa vai entrando na droga e vai evoluindo na droga até se tornar um deus, né? Até se deificar. Então, Baudelaire é um exemplo espetacular e muito bonito, né? As poesias dele, que ele refletem isso, além de tudo, são muito bonitas, né? São lindas, né? Eu usei muito também o Thomas de Quincey, que é um filósofo, que é o chamado filósofo do ópio, que é um filósofo muito importante também, que escreveu bastante também sobre o assunto, e o William Burroughs, que tem uma clareza sobre o assunto também muito forte. Então, basicamente, esses três, e é claro, na área psicanalítica, eu usei muito Freud, que Freud também examinou muito o problema da droga, durante uma certa época também se drogou, né?
e também alguns psicanalistas de uma corrente pós-freudiana, como Lacan, como Melman, como outros, que conseguiram interpretar bastante bem e fazer a diferenciação entre um drogado e um alcoolista. Então, só isso. E o que você identificou na questão da criação artística? A droga é necessária para a criação artística? Que relação você desenvolveu com isso? Olha, eu tenho uma posição sobre isso que eu acho que não existe essa correlação, né, não existe necessariamente essa correlação. É evidente que a droga e o álcool, e eu não estou aqui para defender no uso deles, mas é evidente que a droga e o álcool proporcionam determinados momentos, determinadas situações, determinados estados que são muito gratificantes e que podem levar a uma criação literária. Agora, eu não vejo nenhuma correlação necessária a isso. Isso não existe, porque senão a gente estaria, né, definindo aí que basta você se drogar e beber para ser um grande escritor, né? Não é assim que funciona, né? Eu acho que não tem... Dependendo do tanto que você bebe, o tamanho do livro vai aumentando, né? Inclusive, é o seguinte, a gente vê também que, infelizmente, a sociedade perdeu muito pelo uso intensivo de drogas e álcool que foi feito pelos grandes escritores, que poderiam ter produzido durante anos e anos a fio, e que não conseguiram produzir durante anos. E a sociedade, de uma maneira geral, perdeu muito com isso. É exatamente o contrário do que se coloca, né? Mas isso é uma posição que tem muita gente que acha que existe essa correlação. A meu ver, não existe. Lia, você escreveu esse livro só para colocar os seus poemas lindos, que eu gostei tanto dos poemas. E não estava de porre, viu? Ao contrário. Ali, a cada capítulo ali começa com um poema, né? E é isso. Não, essa questão, pegando um pouco essa coisa do que o Vicente falou, existem alguns mitos, assim, por exemplo, de que o artista tem que ser um sofredor, tem que ter uma vida horrível, tem que ser um infeliz, um desgraçado. Eu, por exemplo, nas fases mais difíceis da minha vida, tive algumas, era, em geral, o tempo em que eu menos produzia, né? No período de uma certa serenidade, de uma certa capacidade de concentração, é que a gente produz muito mais. Da mesma forma, eu imagino que a droga ou a bebida deve proporcionar alguma coisa de visões, etc., mas, em seguida, você fica incapacitado, porque vai minando a tua saúde, vai minando os teus neurônios, e uma boa parte morreu muito cedo por causa disso, né? Então, voltando agora e vindo para a questão dos poemas, eu acho que eu sou duas coisas. Eu sou uma romancista, porque mesmo neste livro eu conto muita historinha, embora ele não seja uma obra de ficção. E também eu tenho um lado de poeta, porque no meio dessas coisas, de vez em quando eu publico, e vou publicar, espero um livro de poemas. E eu não me lembro com qual dos meus livros que eu comecei com esse esquema de que eu gosto e que eu continuo fazendo. A começar, digamos, cada capítulo do livro, ou cada conto, no caso, por exemplo, do meu livro de contos, O Silêncio dos Amantes, escrever um poema. Ou, às vezes, pegar um poema antigo, mas, em geral, escrever um poema. O poema que começa o capítulo, como acontece também neste O Tempo é um Rio que Corre, é como se fosse uma espécie de uma seta indicando, olha, o assunto que eu vou falar agora é mais ou menos isso, né? E eu gosto de fazer. As pessoas, por que os poemas no meio do livro? Porque eu gosto, né? Eu gosto. Não tem muita explicação. Eu separei um pedaço do livro aqui, que tem a gente, logo depois que eu essas perguntas, eu juro que eu deixo você falar, viu? Desculpa, viu? Pode perguntar. Eu queria que vocês dois comentassem isso, porque eu fiquei tentando criar pontos em comum, né? E eu acho que esses dois parágrafos têm. Cada um de nós precisa, mas ninguém explica isso, escrever o roteiro da sua existência, dando-lhe sentido nos espaços brancos e nas entrelinhas das fatalidades e dos acasos nos quais eu não acredito. Cúmplices de nós mesmos, nesse solitário brinquedo de existir,
Alternamos trabalho duro com euforia cintilante, desejo de se ocultar atrás de fantasias e o ímpeto de arrancar as máscaras e finalmente ser. Não, eu acho que até certo ponto cada um constrói sua vida assim, cada um inventa. É como a questão também me dizem, mas você acredita que existe uma vida depois da morte? Cada um vai inventar a sua morte, cada um inventa a sua crença, cada um inventa a personagem que ele é, cada um se inventa até certo ponto. Claro que existe a educação, a sociedade, as fatalidades, mas nós também vivemos as nossas escolhas. Então, a pessoa que, por exemplo, decide com enorme força de vontade superar um vício, sair de uma depressão, buscar ajuda, buscar médico, buscar seja lá o que for, para se curar de uma coisa que é possível ser curada, também está fazendo a sua escolha, também está escrevendo um capítulo, está fazendo uma decisão importante da sua vida. E nós decidimos coisas o tempo inteiro, muitas vezes coisas muito erradas, né? E de vez em quando a gente acerta e, bom, aí a gente dá um passo para frente. E eu tenho a impressão que o que haveria de comum, aliás, nós nunca falamos sobre isso, o Afonso meio que nos pegou assim de surpresa para fazermos essa empreitada juntos, mas é que eu falo sobre o valor da vida, no fundo. Né? O valor da vida é muito maior do que para muitas pessoas é o terror da passagem do tempo. E eu tenho a impressão que, no caso do Vicente, de tantas pessoas que tentam, conseguem ou não conseguem superar uma doença que, no fundo, é o vício, também existe uma valorização da vida. A pessoa escolhe a vida e não a morte, né? Não a parceria com a morte, que é, no fundo, a droga, o vício qualquer que seja. E eu, um pouco, no meu livro, tento isso falando, nadando um pouco contra a correnteza desta supervalorização, por exemplo, da beleza física, da eterna juventude. Todo mundo queria, parece que as pessoas queriam ser conservadas no formol dos 20 anos. Né? E o que é uma perda de tempo, uma perda de possibilidade de curtir cada momento da sua vida, que nem a velhinha que diz que bom que eu não tenho mais a tua idade, eu não preciso correr e posso cuidar das minhas flores. Então, uma visão, o valor da vida, inclusive, no caso do meu livro, em qualquer momento. Em qualquer momento ela tem valor. Assim como em qualquer momento ela tem dores. Criança sofre, às vezes, para caramba. Adolescente, muitas vezes, se mata. Né? A juventude, que tem as coisas muito bonitas, às vezes é um porre, porque você tem que mostrar serviço, tem que passar no vestibular, tem que procurar trabalho, tem que ser competitivo, tem que. Na maturidade, bom. Então, eu tenho a impressão que encarar a vida como um crescimento, e isso tem a ver com o valor da vida. Eu acho que é isso que, talvez, os nossos livros, nossos pontos de vista têm em comum. Não sei. O que o Vicente acha? Eu vou aqui me permitir, né, não sei, fazer um pouco desse paralelismo entre as duas questões, né, principalmente com relação a esse último livro da Lia, do tempo. Né? Eu vou só falar duas coisas que são importantes para mim, que o problema do tempo, o tempo do drogado, ou o tempo da droga, ou o tempo do álcool, é um tempo completamente diferente do nosso, do normal das pessoas. Né? O tempo da droga e o tempo do álcool é o tempo da necessidade. Ele, cada dia que passa, que ele vai usando droga, que vai usando álcool, o tempo vai ficando cada dia mais curto. Ele vai precisando cada dia mais, e mais rápido. Então, uma das questões mais emblemáticas da questão da droga e da questão do álcool é que distorce completamente a ideia do tempo. O tempo é um outro tempo, é o tempo como o Burroughs chama, a álgebra da necessidade. É um tempo que você está, cada dia que passa, que você vai utilizando o álcool, vai utilizando a droga, vai sendo cada vez mais necessário aquilo, e em doses cada vez maiores. Então, altera completamente a ideia de tempo, que é uma ideia fundamental no desenvolvimento humano, né? É claro. A outra questão, que é interessante também, é que eu, por exemplo, me recuperei. E é por isso que eu não
nenhuma colocação de dizer siga esse caminho ou não siga esse caminho, porque, na verdade, são coisas muito sutis e muito pessoais que estão por trás desse transfundo, dessa vida. Então, mas, no meu caso, eu me recuperei porque eu tinha um sentimento de vida muito forte, bem lá no fundo. Esse sentimento de vida, é claro que isso aí é transmitido, às vezes, pelos pais, é transmitido de alguma forma, mas é muito importante para o sujeito se recuperar, que é uma taxa muito pequena de recuperação, mais ou menos 5% das pessoas que tentam sair fora do problema conseguem sair, é uma taxa muito pequena, mas não tem a menor dúvida, e eu não tenho a menor dúvida sobre isso, de que essa pessoa só consegue se recuperar porque lá no fundo ele tem um traço, tem uma nuvem que diz que a vida vale a pena ser vivida e que ele vai, vamos dizer, fazer todo o esforço para voltar a viver ou ter uma nova vida. Então, essa questão da vida é muito importante, porque, claro, se você examina um pouco isso vamos assim dizer, dentro do panteão grego do Dionísio, essa vida indestrutível que você recebe, que está dentro de você, essa coisinha que está lá dentro é que te faz voltar à vida. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, eu sou Evelina. Queria fazer uma pergunta para o Vicente. Em que momento, para você tratar esse assunto, você escolheu a literatura? Como que veio essa escolha da literatura para você trazer esse assunto sem ser de uma maneira testemunhal, que eu acho que seria muito mais simples, né? O caminho mais fácil. Mas foi a convivência com a Lia, foi um episódio que fez você escolher a literatura para relatar tudo isso? Olha, a minha vida profissional foi toda... Eu sou engenheiro e sou economista. Então, eu tive uma vida profissional toda voltada para a área de transportes, é uma coisa técnica. Mas, na verdade, eu sempre li muito. Meu pai tinha uma biblioteca muito grande e eu lia muito desde criança. Então, eu tinha conhecimento da literatura, sempre li muito e eu conhecia muito a literatura. E foi uma das coisas que nos aproximou, né, foi o fato da Lia ter sido uma grande tradutora de alguns dos meus escritores preferidos, né, como Virginia Woolf, como Thomas Mann, como etc. Bom, mas então eu sempre tive um interesse pela literatura grande, mas sem escrever. É claro que, como eu era consultor de engenharia, eu tinha que escrever muito, porque os relatórios eu tinha que escrever, Então, aprendi a escrever um pouco. E aí, quando eu, na verdade, comecei a me recuperar, eu fiquei algum tempo desempregado. Não tinha trabalho, não tinha consultoria para dar, etc. E aí parti para escrever o livro, para fazer essa pesquisa. Então, foi uma coisa que já era uma coisa antiga e que foi despertado também pelo fato de que, escrevendo esse livro, eu de alguma forma, né, deixei algum legado para ajudar as outras pessoas. Boa noite, como é que você chama? Boa noite. Eu quero saber se algumas manias, modo de ser da pessoa, não pode ser um pouco uma forma diferente de se drogar. Os toques, as neuras, as coisas que impedem dela estar vivendo essa centelhazinha, sem se alcoolizar, mas deixando de viver. E também quero saber por que o termo alcoolista, se alcoólatra, tem alguma coisa errada, usando o termo alcoólatra.
Não, o termo alcoólatra e alcoolista, eles são equivalentes, né? Tem gente que chama alcoolista, tem gente que chama alcoólatra, né? Tem toda uma tradição ligada principalmente aos aás, que chamam de alcoolista. Então, tem toda uma literatura em cima usando alcoolista, mas alcoolista é basicamente a mesma coisa. Eu não entendi, desculpa, a primeira pergunta, se você pudesse me... Comparando uma pessoa que é alcoólatra, a gente está vendo que ela está perdendo tempo da vida dela, está se encaminhando para a morte. Tá. Uma pessoa que fica quieta numa vida, numa mesmice, não aproveita as suas potencialidades, ou que tem manias ou de guardar, ou toques, ou ranzizice, não recebe amigos, sei lá eu, as diversas manias, não seria um pouco vício camuflado de que não é vício? Você disse... Hein? Eu não entendi ainda bem, mas eu vou tentar responder o que você me perguntou. Você diz que uma pessoa já está com comportamento já indicando isso, é isso? Hein? É isso. Claro, o que acontece no processo? No processo do alcoolismo, o que acontece? Ele vai criando... Ele cria uma fantasia completamente onipotente com relação ele e a bebida. E ele vai se restringindo cada vez mais a vida dele, entendeu? Ele vai se fechando cada vez mais. A vida exterior vai começando a acabar, hein? Não só com relação à família, com relação às pessoas, com relação aos amigos. Então, ele vai se concentrando, basicamente, na relação dele com o objeto, que é a bebida. Então, todo o nível de comportamento que já começa a pessoa bebendo e começa a partir para uma situação de isolamento total, de não convivência, etc., já começa a denotar um problema já de dependência. Tá? Então, essa relação, ele é completamente, vamos dizer, dedicado à bebida. Ele passa a ser totalmente dedicado à bebida. Ele não pensa mais em nada, ele só pensa naquilo. Eu não sei se eu respondi direito a tua pergunta, mas... Eu acho que um pouco o que você quis dizer também foi isso, que existem outras maneiras de se afastar da realidade, seriam vícios também, por exemplo, a depressão, então a fuga da realidade, etc. De certa forma, eu acho que sim. Né? Não, pode ser também, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É uma coisa um pouco diferente, mas o processo todo é mais ou menos esse, o isolamento completo e a dedicação total àquele objeto. Lia, por que a alma se arrasta, hein? Uai, tem dias em que a alma voa, e tem dias que a alma se arrasta, está de quatro. Essa história sua aqui. Não sei. Nunca se arrastar, pois a alma não se arrasta. Ela, diferente do nosso corpo, voa. A minha, eu acho que de vez em quando se arrasta. Essas histórias de alma não sei de onde que eu tirei, mas olha, eu desde criança, minha mãe sempre tinha umas definições a meu respeito, assim, a Lia vive no mundo da lua, ou a Lia vive nas nuvens, porque eu passei a minha vida inteira fazendo o que hoje ainda faço, aquilo que já foi chamado ócio criativo, acho que pelo Demasi, né? De ficar de bobeira. Eu chamo minha falsa vagabundagem lírica. Fico parado olhando uma árvore, uma coisa assim, pensando bobagem. Aí vem essas coisas. A alma não se arrasta. A minha já teve períodos que se arrastou. É capaz de ficar 2 horas parada, concentrada numa coisa. Não fazendo nada, mas é que aí estão se fazendo dentro de mim as coisas com pureza. A alma não se arrasta. Agora, eu acho que eu não estava com razão. Acho que, às vezes, tem dias que a alma se arrasta, fica de 4 rastejando também. Fala, tem alguém aqui fazendo uma pergunta. Lia, é um prazer. Meu nome é Kátia. E eu não quero necessariamente fazer uma pergunta, mas eu acho que eu não poderia perder essa oportunidade de poder conversar com você, porque a sua literatura inspirou a minha vida por muitos e muitos anos. Eu tive contato no ensino médio com um romance seu, As Parceiras, o primeiro romance. E de lá para cá eu me formei em letras. A minha monografia foi sobre as suas primeiras 3 obras de romance. Uai, e você nunca me passou nada disso? Fez monografia, eu não fiquei sabendo?
Deus sabe o quanto eu procurei mesmo, de verdade, todos os contatos, mas, infelizmente, eu venho de uma região brasileira em que o acesso às coisas são muito difíceis. É uma cidadezinha muito pequenininha do estado de Mato Grosso. Então, a acessibilidade lá, até mesmo para estudo, é muito complicada. Mas, nos últimos anos, eu tenho ressurgido para outros lugares e cheguei a um mestrado. Agora, estou fazendo minha dissertação e vim justamente para te assistir, para conhecê-la, com enorme admiração que eu tenho por ti, e dizer que eu estou fazendo uma análise nos 3 romances novamente, na dissertação. Estou em fase de dissertação esse ano. E o tema da minha dissertação é o desejo. Então, mais do que fazer uma pergunta, eu queria expressar minha admiração. Obrigada. E a possibilidade de ter um contato contigo pela primeira vez. Mas então, como é teu nome, Kátia? É Kátia. Mas então, filha, vão dar um jeito de te dar meu e-mail para você ter contato comigo. Obrigada. E é porque eu fico sabendo, às vezes, por exemplo, de gente que fez tese de mestrado, doutorado, e inclusive trabalhos no exterior, e as pessoas não me comunicam. Raramente eu fico sabendo. Mas é um inconformismo meu, porque no meu estado não tem ninguém que fez uma dissertação. E eu fico inconformada quando eu vejo que alguém conseguiu fazer uma dissertação, conseguiu ter contato contigo, e eu ainda não. Mas então agora, depois me procura, não vou dar aqui, porque senão não faço mais nada na vida. Tá bom. Mas para ti eu vou dar o meu e-mail, tu pede para o Afonso. A gente está depois da fila do autógrafo, a fila do e-mail do lado. Tá assim, isso, autografo e te dou o e-mail. Obrigada. Suzana está aqui? Ei, Suzana, querida. Obrigado. Suzana Ventura. Lia, é um prazer. Eu sou sua leitora há muitos anos também. Meu livro favorito é O Ponto Cego. E tenho meu também, é um dos meus favoritos. Pode não ser um grande livro, mas é um que eu fiz com muito carinho, muito apaixonada por aquele menino, aquelas coisas todas. Eu gosto muito desse livro. As coisas doidas. Então, e eu, em diversas fases da vida também, eu sou professora universitária, né? E eu acho assim que a sua obra tem sido muito inspiração para muitas pessoas, né? Então, eu admiro, inclusive, a sua coragem, era isso que eu gostaria de fazer, porque nós que estamos no mundo acadêmico, que somos professores, que orientamos tese de doutorado, que ficamos ali com os mestrados, então tem um pouco essa coisa, a Lia depois tornou-se uma ensaísta, e é outra face da obra. É muita coragem, realmente, uma pessoa que já tinha uma carreira tão intensa, tão sólida, né, se dedicar também à área de ensaios, que poderia não ser tão bem compreendida como você, felizmente, tem sido. E também, nessa área, você vem me inspirando. Eu me lembro de duas questões assim muito interessantes. Num dos seus livros, você responde, né, num dos seus livros de ensaios, eu acho que é o Secreta Mirada, alguém que diz assim, mas você com 47 anos vai fazer isso? Você falou, olha, são 47, não são 147. E isso tem há muito tempo, assim, esse tipo de coisa. Mar de Dentro é um livro importantíssimo para mim, também como sua leitora. Então, eu acho assim, muito, muito, muito corajoso da sua parte levar uma obra em vários setores. Então, tanto o romance, que vai agradar a uma porção específica do leitor do romance brasileiro contemporâneo, quanto essa sua ensaística, a sua crônica, que vai levar luz a um número imenso de pessoas. Eu só tenho a agradecer mesmo. Eu que agradeço. E ainda você esqueceu o meu lado gaiato, que são os meus 3 livrinhos infantis, que são Histórias da Bruxa Boa, Volta da Bruxa Boa e Criança Pensa, né? Que eu não acho que seja uma questão de coragem, eu acho que é uma questão natural. Eu sempre fiz crônica de jornal, desde mocinha. Sempre fiz poesia, né? Depois comecei a fazer romance e fiz muita ficção, mas, como eu te disse, de repente surgiu essa possibilidade de uma outra conversa com o meu leitor sobre os mesmos temas, sem ser necessariamente por personagens e por tramas. Eu acho que não me existiu coragem, foi tudo natural, né? Eu acho que eu aceito as coisas. As coisas as portas que se abrem, eu dou uma espiada, né? E de vez em quando dá certo ou não. Então, também um pouco de
bom, e daí? As pessoas não gostam, a pessoa diz, por que você não faz só romance? Eu disse, por que eu faria só romance? Por que eu não vou fazer outra coisa? Você vê, por exemplo, muitos artistas, Picasso, né? Picasso fazia pintura, aquarela, óleo, não sei o quê, desenho, escultura, cerâmica. Aliás, nós visitamos... onde é que foi que nós visitamos? Na França, uma das casas dele, e um pequeno museu da cerâmica, e a senhora que era professora de cerâmica dele nessa cidadezinha, dizia, você é um péssimo ceramista, suas cerâmicas são horríveis. Onde é que visitamos? Essa casa tem Málaga. Onde está aquele castelo dele, aquela coisa. Então, por que não? Por que eu não posso me expressar de várias maneiras, né? Eu acho que não é coragem, não é ter coragem, é não ter medo, que é diferente, né? Aliás, eu sempre tenho medo, mas eu vou e faço. E às vezes eu tomo na cabeça, como todo mundo. A gente não vai falar nada não, Serginho? Dá o microfone para o Sérgio aqui. Sérgio França, da editora Record. Sérgio França, que há muitos anos cuida de muitas coisas na Record, tem cargos muito importantes, mas, sobretudo, ele cuida de mim. Mas é um grande prazer ver Lia e Vicente juntos, assim, num papo tão amalgamado, né? Um negócio que anda direitinho. Um prazer muito grande ouvir duas pessoas que eu gosto tanto, junto com o Afonso. Quer dizer, um brinde para todos nós, né? Obrigado, Serginho. E é engraçado que a gente realmente não combinou nada, porque nós temos as vidas juntas, mas também compartimentadas. O Vicente continua tendo a sua casa, que eu chamo seu refúgio de solteirão, que ele tinha, num apartamento pequeno, no edifício quase ao lado do meu. Então, mora comigo, tem a sua casa, que, aliás, é uma ótima receita para um bom casamento. E a gente não combinou. O que nós vamos falar? Sei lá. O trabalho também, Vicente, você ainda está na área de transporte do governo ou não, Vicente? Você saiu, né? Tá. Eu sou conselheiro, né, da Agência de Regulação do Estado do Rio Grande do Sul. Né? Sou conselheiro lá com mandato de 4 anos. Desculpa. Boa noite, como é que você chama? Boa noite. Meu nome é Sandra e minha pergunta é para o Vicente. Eu não sei se eu entendi mal, mas no comecinho você disse que as motivações de um alcoolista e de um drogado são diferentes. Eu queria que você falasse um pouquinho. A busca dos motivos. Tá. Não, a grande diferença do alcoolista e do drogado é em relação às outras pessoas, como a gente diz, em relação ao outro, né? Na verdade, o drogado ele tem um tipo de experiência e busca, né? Que é o que a gente chama de eu vou ter que falar um termo lacaniano aqui, não penso que eu estou esnobando, mas que expressa melhor. É o tipo do gozo total, né? Ele está em busca da melhor situação, da coisa divina, de se tornar, de estar mais próximo de uma experiência transcendental. Enquanto que o alcoolista ele está muito relacionado com a outra pessoa. Ele busca muito o reconhecimento. O alcoolista tem um problema, uma deficiência básica de não se reconhecer, não se ver. Então, ele busca, através do álcool, esse reconhecimento das outras pessoas. Então, ele está sempre em busca desse reconhecimento. Esse reconhecimento nunca chega e nunca vai chegar. Ele acaba chegando à conclusão que ele fez tudo aquilo, que se arrebentou todo, e acaba que não é reconhecido porque ele não se reconhece no fundo. Ele, em geral, também está muito relacionado com alguma ferida, uma ferida narcisística na infância dele. Então, é uma pessoa completamente diferente do drogado que busca uma experiência transcendental, que busca aquele gozo total, o gozo divino, que é completamente um partido totalmente distinto do alcoolista. Eu só falei assim um pouco em geral, né? Claro. Posso meter o bedelho? O que eu acho também assim que muitas pessoas bebem porque o sujeito que é muito tímido bebe porque quando bebe se libera, então acha que fica interessante, que fica mais bem falante,
Não é que as pessoas estão gostando, em geral, todo mundo está achando uma chatice. Eu acho que muito se sente, pensa que fica mais seguro, que fica mais interessante. Eu acho que eu vi muitas pessoas, inclusive jovens, por questão de timidez. Porque, lógico, que você é muito tímido, bebe um pouco, você se solta mais. O que pode ser muito perigoso, porque pode acabar se tornando um vício, e, na verdade, em vez de ficar mais interessante, você acaba virando o chato da turma, né? Ou da noite, ou coisa assim. Então, nesse sentido, eu acho que talvez também a pessoa bebe não para ter esse prazer, essa experiência, sei lá o quê, mas porque acha que ele vai ser mais bem aceito. Né? É uma ilusão muito grande e eu acho uma coisa muito triste. Né? Eu vejo muito em jovens isso hoje em dia. Né? Nesse sentido. Para ser da turma, para ser da turma, como que você não bebe? Né? Como que você? Porque hoje em dia é uma verdadeira moda, né? As propagandas, por exemplo, de bebidas são extremamente sedutoras. Se você bebe, você tem as mulheres mais gostosas. Se você bebe, você fica a musa daquela turma, e etc. com foco no né? jovem, né? Como é? Com foco no com jovem. Com foco no jovem, né? Que beber é o máximo. Como antigamente, fumar era o máximo, né? Aparecia aquelas propagandas, aqueles homens lindos com aquele cigarro, aquelas mulheres com aqueles cigarros maravilhosos. E hoje em dia é com a bebida, né? A bebida que inclusive, como é que eu vou dizer, patrocina, paga esporte, etc., etc., etc. É uma coisa muito estranha isso, né? Metendo no teu território. Não, nesse sentido, o reconhecimento é esse mesmo. Né? Na verdade, a pessoa tenta ser agradável, ser mais amada, coisa, né? etc., etc. Eu posso ler um poema seu? Eu ia pedir para você ler, mas você deixou o óculos na blusa, né? Estou sem óculos, não enxergo nada e não sei nem o poema meu de cor. Pode? Para você comentar? Quando foi bom o amor, os mortos pedem memórias doces, que não os perturbem, e que a gente viva sem muito desgosto. Mais nada. Pedem silêncio e que os deixemos em paz. Os mortos precisam de mais espaço do que em vida. Nesse seu novo posto, não devem olhar para trás. Os mortos querem licença para morrer mais. Eu acho que sim. Eu acho que outro dia estava conversando com uma senhora que estava viúva há alguns meses e muito destruída e tal. Eu fiquei viúva a primeira vez aos 49 anos, a segunda vez aos 57. Então, meio PhD em viuvez. O Vicente não pode nem tossir perto de mim. Não pode tossir, não pode ter dor de barriga, não pode ter nada. Então eu estava dizendo para ela uma coisa que eu acredito e vivi essa experiência, por mais que seja horrível, a morte é uma grande sacanagem, eu acho, né? Mas depois de passar do primeiro horror, quando você não consegue nem raciocinar, eu acredito que a maior homenagem que você pode fazer a quem morreu é tentar viver da melhor forma possível a vida que lhe foi permitida a você, né? Quer dizer, como quem diz assim, a morte não conseguiu destruir, né? Nem mesmo a relação que havia, né? Claro que falar é mais fácil do que fazer, mas esse poema diz um pouco isso, né? Eu acho que quando você passa do luto normal, daqueles primeiros meses horríveis, etc., etc., e permite que a morte do outro também te destrua, você está todo dia de manhã levanta, faz continência para a morte, né? Bate cabeça para a morte, homenageia a morte. E que eu acho que a melhor coisa, até para o espírito de quem foi, eu quero dizer que eu não sou espírita, não sou nada disso, mas acredito em alguma sobrevida, deixe, né? Os americanos, os ingleses têm essa expressão let go, né? Deixe que ele vá para viver a sua nova vida, ou seja lá o que for. E esse poema um pouco reflete essa coisa em que eu acredito. E é engraçado que sintetiza o tema da palestra. Eu acho que esse poema diz o valor da vida, né? Tudo. O meu livro todo, no fundo, é sobre o valor da vida. Eu tenho um poema que eu não sei se botei aqui onde, acho que é um poema mais antigo, quando eu digo morte, eu estou falando da vida, né? E eu acho que exatamente porque há uma finitude é que a vida é tão interessante. Se a gente vivesse 1000 anos, ia ser um tédio, né? Então, como eu vou viver 50, 70, 90, hoje em dia as pessoas vão até 100 com uma certa facilidade, mas aquela coisa, a vida fica mais urgente, ela fica mais interessante, né? E você, Vicente, o que acha disso? Sem tossir, por favor. Não pode ficar resfriado. Eu não falo sobre a morte, hein?
sobre a morte. Eu estou aqui tentando ver esses pontos de contato entre o que nós estamos falando aqui, mas você sabe que uma das situações mais difíceis que eu passei na vida, quando eu parei de beber, foi que, na verdade, você sente a separação com a bebida como se fosse um grande luto. A maior dificuldade que você tem é que você é como se tivesse morrido a pessoa mais próxima tua, porque você é um luto total, é uma coisa, é a passagem mais difícil na recuperação de um alcoolista, eu acho que do drogado também deve ser. No alcoolista é um pouco pior, porque o álcool hoje, se você repara bem, ele faz parte da nossa vida de uma forma total. Qualquer lugar que você vai num almoço de negócio, você vai na casa, você vai numa comemoração, ele está em toda parte, né? Em todas as partes. E bem aceito. Hein? E bem aceito. E bem aceito e fazendo parte da vida cotidiana, né? De uma forma completa, né? Então, quando você para de beber e você sente a necessidade de estar longe do teu objeto de desejo, é um luto total, absoluto, né? É uma coisa muito difícil. É a passagem mais difícil que você tem, porque é claro que as pessoas podem viver sem bebida alcoólica, claro. Hoje, mais ou menos 50% da população brasileira vive sem álcool, sem bebida alcoólica. Mas, de qualquer maneira, para um cara que foi alcoolista, que bebia todo dia, etc., essa separação é dramática. Paulinha, me ajuda nos próximos eventos aí, que eu sou um amnesista. Cristóvão Tesa. Cristóvão Tesa, dia 6. Dia 6, e Ana Miranda, dia 27. E Ana Miranda, dia 27. Todos convidados. Eu conheci o Vicente quando ele bebia, depois parou de beber, e acompanhei a luta dele. É uma pessoa que, além de tudo, eu tenho um respeito brutal por ele, pelo que ele conseguiu, mas é interessante que aí eu comecei a me dar conta de que qualquer coisa, menos aniversário de criança, agora aniversário de criança, os adultos também estão tomando a sua cervejinha. Então, fica uma coisa muito estranha no começo, e ele teve uma naturalidade, assim, claro que eu não ficava tomando uma caipirinha na cara dele, né, esse tipo de respeito que a gente tem, mas aos poucos eu fui percebendo que ele conseguia ter naturalidade com nossos amigos, a gente saía para jantar, almoçar no clube, né, e depois, de vez em quando, ele dizia para mim, toma teu gin tônica que você gosta, porque eu não tenho problema de adição, né, posso tomar o gin tônica uma vez, 2 por semana, uma coisa assim. Mas lá na minha casa, por exemplo, quando nós fazemos uma celebração qualquer, ou reúne a família, tem qualquer coisa, a gente faz o tintim, ou com champanhe, ou qualquer coisa, e o Vicente faz o tintim com o seu cálice de tônica diet que ele gosta. Então, também existiu essa coisa que eu achei mais espantosa de tudo, a naturalidade com que hoje ele consegue conviver, porque senão fica aquele sujeito que eu acho que é no começo, né, desse luto, da separação, da morte para essa coisa que continua aqui em cima da mesa, de repente, conseguir esse distanciamento. Bom, eu estou muito mais feliz, eu estou vivo e estou saudável, e posso tomar uma tônica diet em vez de tomar uma cachaça, uma champanhe, uma coisa assim. Então, realmente, deve ser muito difícil por isso, porque a droga, você cheira o pó, fuma maconha, o crack, meio escondido, né? E a bebida não, a bebida vem uma pessoa, vou abrir um vinho, vou abrir um espumante. Em festa de criança, os adultos estão tomando sua cervejinha, é uma coisa muito estranha. Acho que uma grande diferença entre a bebida e a droga, né? O Vicente, o Hildebrando Pontes Neto, aquele advogado de direito autoral maravilhoso, o maior advogado de direito autoral do país, ele também era alcoólatra, ele parou de beber também, mas ele anda com aquela coisinha de suco de uva dentro do negócio. Aí, todo lugar que ele vai, ele pede uma taça, põe o suco de uva. E outro dia ele me ligou para contar que um amigo dele pegou o vinho, que era o suco de uva, e fez os maiores elogios à qualidade do vinho. Diz, vinho tanino, aquela coisa toda, não sei o quê. Aí pegou a caixinha e mostrou que o vinho.
E o Mário Quintana, que era muito amigo meu, grande poeta brasileiro, poeta gaúcho, que teve problema de alcoolismo, internou-se mais de uma vez e tal, depois conseguiu superar, depois de muitos anos. Ele mesmo se internava na Pinel, na clínica, quando ele sentia que estava perigando de novo. Mas em qualquer lugar, porque a pessoa pensa assim, está bebendo, porque o pessoal, todo mundo não sabe do teu problema, né? Quer beber, não quer beber, aí te ofereciam várias vezes o uísque, isso e aquilo, ele pegava sempre um copo de uísque, dentro tinha guaraná, um gelinho. Então, as pessoas não ficavam enchendo o saco, dizendo que não vai beber. Como não vai beber? Por que não vai beber? Né? Oferecendo bom uísque para ele. Ronaldo Cagiano, o senhor vai encerrar a nossa série de perguntas? Muito obrigado. Eu queria fazer uma pergunta para o Vicente. É o seguinte, é uma curiosidade apenas. Ele falou que tem 10 anos que se livrou do vício do álcool. Queria perguntar, durante quantos anos você foi dependente do álcool? E uma outra questão é a seguinte, eu percebo que muitas pessoas bebem durante décadas, 10, 15, 20 anos, bebem todos os dias, mas não é o tipo de... Se consideram alcoolistas, mas é do tipo de alcoólatra, de alcoolista que não se embebeda, não cai na rua, não cai na sarjeta, e esse tipo de vício não interfere na sua vida cotidiana, na sua vida funcional, nas suas atividades, nos seus relacionamentos, e muito menos interfere também em perdas materiais, que a gente percebe que há muito tipo de alcoólatra que se entrega, que vai para a sarjeta, perde emprego, perde família e tudo. Que tipo de alcoólatra você foi? Esse alcoólatra que precisa beber todos os dias um pouco para se manter calibrado, ou aquele alcoólatra que realmente se entregou, que caiu na rua, que perdeu os contatos, que perdeu os referenciais e teve que fazer essa ruptura e largar de uma vez? Ô, Ronaldo Cagiano, o que você tem com isso, hein? Só curiosidade. Porque eu tenho amigos que bebem há mais de 30 anos, bebem todos os dias Social, e levam a vida né? normal. Eu entendi, Pedro. Eu, na verdade, é o seguinte, eu bebi durante, acho que uns 30 anos, mais ou menos, de uma forma mais ou menos... claro que você começa, vai, a questão social, bababá, fim de semana, por aí vai, né? Bom, então, acho que levei uns 30 anos bebendo, mais ou menos. Agora... nos últimos tempos, aí eu bebia todos os dias. Agora, é por isso que eu não fiz... É por isso que as coisas são muito singulares. Cada pessoa tem uma certa experiência. Eu, por exemplo, não deixei de trabalhar nenhum dia na minha vida. Bebia muito durante o final da tarde e à noite, e no dia seguinte acordava e ia trabalhar. Eu tinha empresa, sempre tive empresa minha, etc., eu tinha responsabilidade e eu lá trabalhava. Mas isso não caracteriza que eu era uma pessoa normal. É evidente que a minha vida estava se esvaindo pelos dedos, porque eu fazia, talvez, 10% do que eu poderia fazer. Né? Estou dando uma porcentagem meio idiota, mas pelo menos... eu teria possibilidade de fazer muito mais do que eu... e eu teria desejo de fazer muito mais, mas eu não fazia. Eu fazia, basicamente, aquele feijão com arroz mesmo, porque eu sabia que eu não poderia fazer mais do que aquilo. Mas nunca, e aqui é testemunha, eu nunca deixei de trabalhar um dia. Sempre trabalhei. Era uma loucura. Nos primeiros meses da nossa relação, o Vicente bebia. Então, agora, Tomava claro banho que eu chegava de noite, no final eu já estava sem saber o que tinha acontecido na noite anterior. E depois também comecei a ter reações orgânicas muito fortes. Eu tive à beira da morte, né? Eu tive um problema sério orgânico. É por isso que eu não acredito muito que a pessoa bebe todo dia e que não é um alcoólatra, entendeu? Eu acho muito difícil que isso ocorra, porque os efeitos do álcool, repetidamente, todos os dias, afeta principalmente o sistema nervoso central, afeta a cabeça, afeta todos os órgãos, né? Afeta tudo. É muito, muito difícil que isso ocorra, mas eu não estou negando. Eu acho que existem pessoas que conseguem fazer isso. Mas eu acho que é uma redução, de qualquer maneira, uma redução nas possibilidades ou na potencialidade da vida dessa pessoa. Então, para você, o estereótipo dependente não é só aquele que vai para a sarjeta e perde...
Não. Você convive. Eu convivo, porque o fato de eu não beber, todo mundo bebe, não tem problema nenhum ao meu lado. Eu convivo com gente que eu sei que é um alcoólatra. Quer dizer, tecnicamente é um alcoólatra, mas é evidente que ele está perdendo a vida dele. Mas ele desempenha, aparentemente desempenha suas funções normais, sem problema nenhum. Mas, se você for olhar com um pouco mais de cuidado, ele está perdendo a vida. Lia, então tira 2 aqui. O que ela vai fazer? Tirar? 2? Esse primeiro com a orelhinha dobrada aqui. Deixa eu falar aí, você está sem óculos? Tão cega também não. Ao final, pega o livro ali com a Paulinha, Cecília Clara Torelli e Lúcia Helena Barros, ok? Pega ali com a Paulinha. Ali. Vicente, Lia, queria pedir para vocês falarem as antepenúltimas palavras, as últimas, para a gente encerrar esse debate e ir para os autógrafos, tá? Vicente, pode começar. Bom, eu só tenho a agradecer, né, a você, né, Afonso, estar aqui comemorando os 28 anos, não é isso? Do Sempre um Papo. Acho que foi uma satisfação, um prazer. E um prazer estar com vocês todos aqui. E comigo também, né? Também. Lia, muitíssimo obrigado, querida. E, para mim, está sendo muito bacana estar de novo com o Afonso, tantos anos que a gente já tem de estrada, e com esse público super simpático, e com essa experiência, pela primeira vez, de estar falando em público junto com o Vicente, que é uma coisa engraçada, assim, porque me lembro de que, quando ele escreveu esse livro, Ensaio sobre Embriaguez, do qual eu me orgulho de ter dado o título um dia, ele estava falando desse livro, eu digo, que título bonito, né, seria, e, afinal, ele acabou adotando o título. Mas nós não costumamos mostrar um para o outro o que estamos escrevendo. Eu sempre fui muito fechada, provavelmente até por timidez, uma coisa assim. E ele também. Um dia, ele me deixou ler uns pedacinhos ainda no computador, mas, quando o livro estava pronto e ele me deu, eu tive o maior choque da minha vida, porque eu comecei meio que a rir, ele disse que eu nunca pensei que você fosse capaz de escrever um livro tão bom. Não pensei mesmo. Não pensei. Eu sabia que ele tem uma inteligência diabólica, uma cultura gigantesca. E para burro não serve, está sempre lendo, mas eu não imaginei. Foi um choque muito legal, e eu comecei a achar graça. Nunca imaginei que você fosse capaz de escrever um livro tão bom. Então, está sendo uma aventura legal, assim, nos últimos 2 anos. Além de parceiros de vida há 11, agora somos 2 escritores. E, pela primeira vez, estamos juntos aqui em público. Isso é muito legal, né? Muito legal. Graças ao Afonso. Obrigado, Obrigada. gente. Até a próxima.